Bom, pessoal, vamos falar sobre grandezas e unidades de medidas. Bom, primeiramente, grandeza é tudo aquilo que podemos comparar com um padrão. Exemplos: comprimento, massa, peso, tempo, temperatura, etc. A busca por padronização levou à criação do Sistema Internacional de Medidas, que a gente vai representar por SI. Então, esse sistema internacional ele foi baseado no sistema métrico decimal e ele é adotado pela maioria dos países. As unidades elas podem apresentar múltiplos e submúltiplos. Temos aqui algumas unidades básicas. Então, olha só, temos algumas grandezas, como, por exemplo, comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura. Aqui nós temos a unidade de medida, onde eu coloquei aqui nome, são unidades de medidas. Tá? Essas unidades de medidas aqui, elas representam a grandeza respectiva do sistema internacional. Olha só, comprimento, para o comprimento, nós temos aqui a unidade de medida, metro, que o seu símbolo é um M minúsculo. Então, nós temos aqui o símbolo. Então, nós temos uma unidade de medida para a grandeza comprimento. Então, isso aqui é unidade de medida. E o interessante, ó, cada uma grandeza terão várias unidades de medida. Como, por exemplo, na grandeza comprimento, nós temos o metro, que representa no sistema internacional, mas também nós temos centímetros, quilômetros e assim por diante. Existem várias unidades de medidas, que são múltiplos e submúltiplos, ambas baseadas aqui, ó, nesse caso, do metro. Bom, a grandeza massa, nós temos como unidade de medida aqui, ó, quilograma, e temos o símbolo kg. Temos também tempo, temos com sua unidade de medida segundo, onde o símbolo é um S minúsculo. Temos intensidade de corrente elétrica, onde a sua unidade de medida é o ampere, com o seu símbolo um A maiúsculo. E temos aqui temperatura, mais uma grandeza, onde a unidade de medida no sistema internacional a gente vai utilizar o Kelvin, com o símbolo um K, K maiúsculo. Então aqui nós temos alguns exemplos de unidades de medidas e também de grandezas, com seus respectivos símbolos. Bom, vamos avançar. Temos aqui unidades derivadas. Vejam só. Aqui no lado esquerdo temos algumas grandezas, como por exemplo, superfície. Temos aqui unidade de medida, metro quadrado. Então, superfície, unidade de medida, metro quadrado. E por que chama-se de unidades derivadas? Porque essas unidades de medida elas surgem com o produto de outra, digamos assim, unidade. Por exemplo, superfície, metro quadrado. Significa o quê? Que é metro vezes metro. Então, temos um produto aqui, ó, metro quadrado, onde o símbolo m elevado a 2, metro quadrado. O volume, metro cúbico. Então, o volume é metro vezes metro vezes metro. Então, metro cúbico. O símbolo m elevado a 3. Velocidade. Na velocidade, nós temos metro por segundo. Nesse caso aqui, não é um produto, mas uma divisão. Metro por segundo. Então, são unidades derivadas também. Nesse caso aqui, metro por segundo, que é a unidade de medida no sistema internacional para a velocidade. Temos aqui o símbolo m/s, ou seja, metro dividido por segundo, metro por segundo, como a gente vai representar. Temos a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, velocidade angular, que é radiano por segundo, a aceleração angular, que é radiano por segundo ao quadrado. E existem outras e várias grandezas. Bom, aqui nós temos a parte dos múltiplos. Utilizamos os seguintes símbolos. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 a gente vai chamar de deca e representa pelo símbolo aqui, ó, letra D e a letra A. Então, deca é quando a gente tem 10 elevado a 1. Nesse caso aqui, vamos para o exemplo. Eu tenho 10 m, esse m é de metro, então eu tenho 10 metros. Pegando esse 10 aqui e transformando em notação científica,
nós temos 1 multiplicado por 10 elevado a 1. É a notação científica. A gente só transformou 10 em notação científica. É 1 vezes 10 elevado a 1. Isso é igual a 1. Ó, e esse 10 elevado a 1, eu vou substituir por, ó, o que é o 10 elevado a 1? Por deca. Então, eu vou ter 1, ó, vejam, o deca eu represento por dA, e no final eu tenho esse M aqui de metros, então eu tenho um decâmetro. Então, eu fiz uma conversão. 10 metros equivalem a um decâmetro, apenas utilizando a notação científica. Então, eu tenho um decâmetro. Mais um exemplo aqui, ó. Temos aqui 10 elevado a 2. O 10 elevado a 2, ele vai chamar-se de hecto, onde o símbolo será um H minúsculo. Bom, então o exemplo, 100 gramas. A gente pega esse 100, transforma em notação científica. 100 em notação científica equivale a 1 multiplicado por 10 ao quadrado. E gramas. Ó, 1 vezes 10 ao quadrado, gramas. Aí o que nós temos aqui, 10 ao quadrado, a gente vai chamar de hecto. Então a gente vai substituir pelo símbolo, pelo H. Então nós vamos ter, ó, 1, tá aqui 1, coloquei ele aqui. H, que é o 10 ao quadrado, tá aqui o H. E o G, que é de grama. Então nós temos essa junção, 1 hectograma. Então nós fizemos uma conversão. 100 gramas equivalem a 1 hectograma. Então, está aí mais uma conversão. Vamos para mais um exemplo. Temos aqui 10 ao cubo, ou 10 à terceira. 10 ao cubo a gente vai chamar de quilo. Então, onde tiver 10 ao cubo, a gente vai chamar de quilo com o símbolo um K. Então, olha só, aqui nós temos 1000K. Esse K aqui, cuidado para não confundir, ele é uma unidade de medida para temperatura, é Kelvin. Então, nós temos aqui 1000 Kelvin. Então, o que é que eu faço? 10 à terceira vai ser quilo. Então, eu pego esse 1000 e converto, transformo em notação científica. 1000 equivale a 1 multiplicado por 10 à terceira. E olha só, eu posso até colocar o K aqui, ó. 1 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é o quê? É quilo. Então, a gente substitui por K. Então, vai ficar 1 K, ou seja, 1 quilo Kelvin. Então, nós temos mais uma conversão. 1000 Kelvin equivalem a 1 quilo Kelvin. Então, está aí mais um exemplo de múltiplos. Vamos avançar. Bom, já que a gente viu múltiplos, vamos ver agora submúltiplos. E aí a gente vai utilizar os seguintes símbolos. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 a gente vai chamar de deci e vai representar pela letra D minúsculo. Bom, então, exemplo. Temos aqui 0,1 grama. Esse G é de grama. Então, a gente passa para a notação científica, ficaremos com esse 0,1, ficará 1 vezes 10 a menos 1. Onde tem 10 a menos 1, a gente vai substituir pela letra D, que vem de deci. Então, nós vamos ficar com 1 dg. Ó, 1 dg, ou seja, decigrama. Então, nós temos a conversão. 0,1 grama equivale a 1 decigrama. Então, está aqui mais uma conversão. Próximo exemplo. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, a gente vai chamar de centi e vai representar pela letra C, C minúsculo. Então, olha só o exemplo. 0,01 metros. Então, isso aqui esse M é de metro. 0,01 metro. Passa esse 0,01 para a notação científica. Nós obtemos 1 vezes 10 a menos 2, M aqui de metro. O 10 a menos 2 é o centi. Então, a gente vai substituir por C. Então, nós vamos ficar com 1 cm, que é o símbolo de centímetro. Então, a gente converteu 0,01 metro equivale a 1 centímetro. Vamos aqui para mais um. 10 a menos 3. 10 a menos 3 a gente vai chamar de mili e vai representar por M minúsculo. Olha o exemplo.
0,001 A. Esse A maiúsculo representa ampere. Bom, transforma novamente em notação científica. 0,001 vai equivaler a 1 multiplicado por 10 a menos 3. A, que é de ampere. O 10 a menos 3 a gente chama de mila. Então a gente vai trocar o 10 a menos 3 por M, em minúsculo. Então nós vamos ficar com 1 MA, ou seja, 1 miliampere. Então 0,001 ampere equivale a 1 miliampere. Então aqui mais alguns exemplos de submúltiplos. E nós temos ainda outros múltiplos e outros submúltiplos. 10 elevado a 6 a gente vai chamar de mega, 10 elevado a 9, giga, 10 elevado a 12 a gente chama de tera. E temos aqui alguns submúltiplos. 10 elevado a menos 6 a gente chama de micro, 10 a menos 9 nano e 10 a menos 12 pico. Então esses múltiplos e submúltiplos iremos utilizar com um pouco menos frequência em nossos estudos. Bom, aqui eu tenho uma tabelinha onde está mostrando múltiplos e submúltiplos do metro. Então, vocês podem ver aqui, ó. Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os seus múltiplos e submúltiplos, cujos nomes são formados com o uso dos sufixos quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Observe o quadro. Bem, então é aquela construção que a gente acabou de fazer. Então nós temos a unidade fundamental, o metro, essa que está no centro, e nós temos do lado esquerdo múltiplos, do lado direito submúltiplos. Então olha só, metro, aí aqui na esquerda nós já temos decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aqui na direita decímetro, centímetro e milímetro. Então temos submúltiplos. Bom, aqui eu tenho uma tabela para exemplificar a transformação, a conversão da unidade de alguma dessas unidades para outras. Então, olha só, no centro nós temos metro, que é a unidade fundamental. Temos aqui, ó, um pouco à esquerda, temos o decâmetro, temos o hectômetro e o quilômetro. Do lado direito, nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Para a gente fazer a conversão, vai ser o seguinte: temos um valor em alguma dessas unidades de medidas, e aí a gente vai observar o seguinte: se a unidade de medida que eu for transformar, passar de uma para outra, eu for mover para a direita, então eu vou multiplicar. Se eu for mover para a esquerda, eu vou dividir. E aí a gente vai entender um pouco nesse exemplo. Ó. Transformar, a gente vai transformar 2,467 decâmetro em centímetro. Então, vamos fazer essa conversão. O que a gente tem que entender? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, entender qual a unidade de medida que a gente está utilizando, que a gente quer transformar. Depois, compreender qual é a próxima unidade de medida. Então, ó, decâmetro. A gente vai localizar na tabela. Está aqui, ó. Temos aqui o decâmetro. E eu vou transformar esse valor que está em decâmetro em centímetro. Eu vou localizar o centímetro. Está aqui, ó. Então, eu vou passar de decâmetro para centímetro. Ó, eu vou mover para a direita, da esquerda para a direita. Então, olha só, a gente vai analisar na tabela. Vejam essas setinhas curvas aqui, ó. Vejam como é para da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto? Vejam, do decâmetro para o metro, eu multiplicaria por 10. Do decâmetro para o decímetro, multiplicaria por 10 vezes 10, que daria 100. Como é do decâmetro para o centímetro, eu vou multiplicar por, ó, temos aqui 10, 10 e 10. 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou multiplicar por 1000. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, eu vou multiplicar por todos esses produtos aqui, ó. Pois estou passando do decâmetro para o centímetro. Então, multiplico. Então, ó, basta multiplicar por 1000. 10 vezes 10 vezes 10. 3 posições à direita, como vocês podem ver. Ou seja, 2,467
467 vezes 1.000 equivale a 2.467. Logo, temos 2,467 decâmetro equivale a 2.467 centímetros, passando do decâmetro para centímetros. Então, essa foi uma forma da gente fazer a conversão. Então, utilizar sempre essa tabela. Isso é um método da gente fazer a conversão. Bom, vou só passar mais um exemplo para vocês. Uma outra forma de vocês fazerem a conversão é utilizando regra de 3. Então, vocês podem utilizar a regra de 3, podem utilizar essa tabela também. Claro, lembrando, essa tabela é para grandeza e comprimento. Então, temos aqui alguns múltiplos e submúltiplos da grandeza e comprimento. Podem utilizar também regra de 3, tá certo, pessoal? Então, é isso.